Então vamos falar um pouco sobre a quaresma. Mas aí você me pergunta, O que é a quaresma? bom, a quaresma é um dos tempos mais reflexivos, acho, do calendário da igreja, porque é um momento onde a gente se prepara para viver bem a Semana Santa e para viver o Tríduo Pascal, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E segundo o Catecismo da Igreja Católica, é um tempo particularmente apropriado aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, e a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. A quaresma também, ela nos remete aos 40 dias que Jesus passou no deserto, orando e jejuando, e que foi tentado, né, a todo momento. Por Satanás. É, Por só, esse aí só por mesmo. ele, né? Então, ou seja, é um tempo de nós nos silenciarmos interiormente, nos reconciliarmos com Deus e buscarmos a voz dele. Por quê? Porque a gente falha, meus amiguinhos. Porque a gente é imperfeito. Ainda não atingimos a santidade, estamos nesse caminho, então a gente precisa desse tempo de nos retirarmos para poder ouvir interiormente tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, mudando assim todo o sentido da nossa vida, porque afinal, quaresma é tempo de conversão, e conversão é o quê? É você tá indo reto e você converge ou para o lado ou para trás. A conversão é a mudança de sentido. Então, nesse tempo de quaresma, a gente tem que pensar qual a mudança de sentido que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Qual o caminho que a gente está trilhando que a gente tem que parar, refletir e falar assim, nossa, poderia ser diferente, eu poderia estar fazendo de uma outra forma ou trilhando um outro caminho que me levaria para mais perto de Deus. Então a quaresma é isso. E São Paulo, ele também vem nos exortar na sua segunda carta aos Coríntios, que afinal é uma das leituras da quarta-feira de cinza, que é em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, o que a gente deve ou não fazer nesse período da quaresma? É o que a gente veio trazer um pouquinho para vocês. A igreja em si, ela não nos dá uma receitinha de bolo que a gente tem que seguir aquilo à risca, e porque se a gente não fizer aquilo, vai estar certo, vai estar errado. Por quê? A igreja, ela nos dá algumas dicas do que fazer, mas não que seja algo obrigatório, porque hoje cada um de nós tem o estado de vida que a gente vive, ou seja solteiro, seja casado, né? Você que tem filhos, ou você que é um religioso que tem uma vida totalmente voltada para Deus. Então, se fosse tudo igual para todo mundo, muitas vezes, né, a gente não ia conseguir fazer. Porque imagina, né, os nossos irmãos que são religiosos, eles têm o dia inteiro para rezar, né? Eles são separados para isso. E a gente muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue, né? Então, cada um de nós temos a nossa espiritualidade e o nosso estado de vida. E a gente tem que parar para refletir tudo o que a gente precisa fazer que nos ajude a viver bem e a melhorar tudo aquilo que nós já passamos dentro do nosso estado de vida, dentro da nossa espiritualidade. E também, né, estarmos sempre atentos a tudo aquilo, porque muitas vezes as pessoas falam, e até a Vã comentou no retiro, no domingo nosso de início de ano, que muitas vezes a gente se abstém de alguma coisa e depois fica de mau humor, fica reclamando, né, que é uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente também. Ou muitas vezes a gente fala assim, não vou comer doce e depois, tipo assim, vou só não comer doce para cumprir a quaresma. E ao invés desse ato que você está se abstendo fazer algo diferente na sua vida, não, muitas vezes você profere palavras que agridem e denigrem as pessoas, né? Então, de que adianta você se abster de um alimento e na hora de você expressar os seus atos, falar palavras, né, sai uma coisa totalmente diferente da sua boca, né? Algo que você deveria estar fazendo para te voltar ao centro, te fazer controlar, né, o seu jeito, de tudo aquilo que está sobressaindo de ruim em você, de você fazer essa poda, né, a gente não consegue cortar.
Não, é isso aí mesmo, perfeito, cara. É por isso que eu amo a nossa igreja. Porque ela oferece esses tempos, né? Ela oferece para você viver esse tempo da quaresma como para você lembrar. Jesus, ele ficou no deserto sendo tentado por 40 dias, né? Então, esse tempo ele é propício para isso, para que você estreite mais o seu laço com Deus, para que você reflita, para que você reze, para que você pratique mais a caridade, para que você se aproxime mais do seu irmão, para um monte de coisa, né? A gente às vezes comete o erro de passar pela quaresma como se fosse qualquer coisa, né? Eu já fiz muito isso, conheço ainda pessoas que fazem, mas a quaresma, ela todo ano é um momento para você propício para isso, né? Muitas vezes a Então, gente passa pela quaresma como se fosse um regime, né? como se fosse um regime, fazendo a dieta da quaresma, cara. Sim. Clássica dieta da quaresma, né? Você fica sem comer carne por 40 dias, e aí no 41º, essa é a palavra, 41º? No 41º dia você vai no churrasco, vai no porco no rolete. Aí você come tudo que você não comeu durante os 40 dias. Porque você não estava fazendo aquilo com o seu coração. Você estava fazendo aquilo para cumprir o preceito. Uma obrigação. É isso que a gente tem que se atentar muito, sabe? Fazer a coisa com o coração. Se a igreja oferece, é porque é para você aproveitar aquilo de uma forma correta. E se você não sabe fazer, a gente está aqui e tem muita gente também que pode te auxiliar com isso, né? Eu queria só aproveitar o gancho que o Will colocou, que a Carol também falou, né? Sobre a igreja, ela coloca pra gente o que Jesus fez, né? Tem até aquela palavra que Jesus fala, sede santo como eu fui santo. O que ele quis dizer? Que a gente consegue fazer o que ele fez, né? Por exemplo, Jesus passou 40 dias tendo essas investidas de Satanás, mas ele, através dos 3 pilares que a igreja fala que nós temos na quaresma, que é a oração, o jejum e a esmola, ele conseguiu resistir a essas tentações, né? Se você for ver, esmiuçar direitinho ali, quando o Satanás fala para Jesus, você tem o poder, transforma essa pedra em pão, né? Que está em Mateus 4, do 1 ao 11. Eu não sei de cor, lógico, eu anotei antes de vir. Mas que daí depois Jesus também, Satanás leva ele pro pico e fala assim, pule, que o Senhor vai te mandar os seus anjos. E tem também a questão que ele mostra os reinos e fala assim, você pode ter tudo isso, basta você se prostrar diante de mim e tal. Então, tipo, todos esses preceitos, essas investidas que Satanás fez, Jesus conseguiu combater através da oração, do jejum e da esmola. Então, fica a lição para nós aí que a gente também consegue, só se esforçar um pouquinho, né? É bem isso mesmo, né? São João fala na sua carta ali que tudo que é no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? E Jesus ele foi tentado no deserto com essas 3, né? Com essas 3 condições ali e se apoiou nesses 3 pilares que a gente tem que exercer, digamos assim, nesse período de quaresma.